por tão grande amor. Amém. Obrigado pela tua misericórdia. Amém. Infinita e eterna misericórdia. Amém. Que alcançou cada um de nós. Amém. Isso nós celebramos. Sim. Nos alegramos. Sim. Diante de tua mesa santa. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Te louvamos, Senhor. Amém. Por tão insondável amor. Verdade. Amém. Deus é amor. Amém. Essa é a natureza da tua essência. Sim. Aquilo que tu és. Sim. Ó, o Senhor transmitiu para dentro de nós. Amém. Por meio do derramado Espírito de amor. Amém. Esse amor nos predestinou. Amém. Antes da fundação do mundo. Amém. Aleluia, porque a tua misericórdia Sim. nos alcançou. Amém. E nos trouxe para o teu coração. Amém. Ó Pai! Amém. Ó Pai! Amém. Te louvamos por esta mesa. Amém. Te louvamos porque o Senhor provou o seu amor. Sim. Enviando o seu Filho. Amém. Ó, que morreu por nós. Amém. E não ficou na morte. Não. Ele ressuscitou. Ele ascendeu. Amém. Ele se tornou o Espírito. Amém. E entrou em nós. Amém. Louvamos por tal mesa. Amém. Aleluia. Amém. Sim, Senhor. Amém. Vamos. Sim. Amém. O Senhor é aquele que morreu. Verdade. Também é aquele que ressuscitou. Amém. Por cada um de nós. Amém. Por isso, Senhor. Amém. Movidos por tal amor. Amém. Por tal compaixão. Amém. Nós voltamos todo o nosso ser. Amém. Ó, aquele que é digno. Sim. De todo louvor. Amém. Toda adoração. Amém. Toda honra. Toda glória. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Oh, que mesa maravilhosa. Amém. O Pai preparou para nós. Para os seus filhos amados. Obrigado, Senhor. Queremos tomar desse pão. Queremos tomar desse cálice. Com toda a ousadia. Toda a intrepidez. Oh, temos o teu sangue. Temos o teu amor. A tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Oh, te amamos. Amém. Obrigado pelo teu amor por nós. Amém. Olha, essa mesa é uma mesa de amor. Essa comunhão é uma comunhão de amor. Amém. Até mesmo as nossas orações. Amém. Esse ambiente que o Senhor preparou para nós. Amém. É um ambiente de amor. Amém. Senhor, não temos muito o que explicar. Nós só temos como te desfrutar. Amém. Te agradecer. Amém. Te louvar. Amém. Pelo teu amor por nós. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Obrigado pela tua morte. Obrigado. Pela tua ressurreição. Amém. Senhor, desceu às regiões inferiores. Amém. Proclamou os espíritos em prisão. Amém. Senhor, saiu do Hades. Para nunca mais voltar. Amém. Senhor, ressuscitou. Amém. Oh, nós ressuscitamos contigo. Amém. Tu és o Cristo ascendido. Amém. Entronizado. Amém. Glorificado. Amém. Mas ainda assim o Senhor se tornou o Espírito. Amém. O Senhor entrou em nós. Amém. Foi derramado sobre nós. Amém. Produziu a igreja. Amém. Produziu o corpo. E estamos aqui essa manhã. Amém. Por causa dessa ressurreição. Amém. Por causa dessa ascensão. Amém. Proclamando a nossa esperança. Da salvação que o Senhor produziu em nós. Amém. Da sua transformação. Amém. Da sua santificação. Amém. Nós estamos caminhando. Estamos prosseguindo. De glória em glória. Amém. Dia a dia. Amém. Força em força. Amém. Até chegarmos a ti. Amém. Até concluirmos o teu plano. Amém. Senhor, produz-se em nós. Amém. 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 Abençoamos o pão. Amém. E abençoamos o cálice. Amém. 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 Senhor. Obrigado. Amém. Viver
Aqui nos preparando para encontrar o noivo. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã, para que esse momento da palavra do Senhor seja um momento que nós nos preparemos mais, que mais da Sua natureza divina seja dispensada a nós, Senhor, que mais da Tua essência divina seja nos dada. Senhor, vem nos lavar com a Sua palavra, vem nos alimentar com o pão do céu. Senhor, queremos ter um coração aberto, um coração aberto para Te receber, um coração aberto para Te contatar. Também nessa hora nos dá um espírito exercitado. Oh, queremos buscar nesse momento as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Senhor,
ganhe o nosso coração, Amém. para que ele se desligue das coisas da terra. Sim. E nesses instantes que teremos juntos aqui, Amém. busquemos o Senhor de maneira íntegra, Amém. de maneira verdadeira, Amém. de maneira real, Amém. concreta. Sim. Nos livra do vazio. Sim. O Senhor nos enche com a realidade da tua pessoa. Amém. Ó Senhor, como precisamos de ti. Amém. Como precisamos da tua misericórdia. Amém. Como precisamos do teu falar. Controla os nossos ouvidos. Controla a nossa boca. Para que não saia algo proveniente de nós mesmos, conforme nossa opinião. Mas, Senhor, que a tua palavra seja fidedigna em nossa boca hoje, pela tua misericórdia e graça. Que a sua palavra também, Senhor, nos reavive. Ó, nos ilumine. Nos leve ao arrependimento. Nos leve a uma vida mais concreta, mais real em Cristo. Entregamos as igrejas nas tuas mãos. Tu és o sumo sacerdote que anda no meio das igrejas. Nessa hora te convidamos, Senhor. Entra no nosso meio. Ó, nos apacenta. Só o Senhor tem a visão real da nossa situação. Por isso, Senhor, fala no nosso falar. Guia-nos pelo Espírito da verdade. Como o Senhor nos prometeu, que o Espírito da verdade nos guiaria a toda a verdade. E nessa manhã o que te pedimos tão somente, nos guia a toda a verdade. Nos guia a realidade da tua pessoa. Ó, como precisamos de ti, Senhor. Ó, também nos lembramos do teu inimigo. Nós o amarramos e o repreendemos, para que a eficácia dele seja anulada, que os nossos corações não sejam distraídos, nossos corações estejam voltados para ti. Ó, nos abençoa em teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, Senhor. Bom dia, Santos. Amém. Oh, Senhor. Como o Dino aqui já falou, não é uma palavra fácil de ser compartilhada, mas precisa ser compartilhada. Amém. E nós, no mês passado, tivemos uma comunhão com os irmãos que servem nas igrejas e abrimos para os irmãos o que nós falaríamos hoje, né? E quem falaria. E como a maioria de nós sabe, nós aqui em Nova Iguaçu estamos estudando um livro do Otmani. Rodrigo, levanta o seu livro aí, mostra para os irmãos aí. Esse livro do Otmani, volume 2, a partir da mensagem 20, que fala da maneira como Deus lida com o pecado dos crentes. Então, é um assunto deveras difícil de se falar, né? Primeiramente porque eu ainda não alcancei o padrão do que eu li e do que eu estudei. E eu acho que a grande maioria aqui também não. Mas se nós não conhecermos, dificilmente chegaremos lá, não é verdade? Então a nossa intenção hoje aqui é justamente essa. Nós, em mutualidade e comunhão, nos ajudarmos para podermos chegar à meta do Senhor. Amém. Como nosso irmão Ron Kenders, como sempre ele nos lembra, ele fala assim: o importante não é como nós começamos a corrida, mas é como terminamos a corrida. E nós estamos aqui para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Para que nós possamos terminar essa corrida de uma maneira vitoriosa. Amém. Os irmãos estão vendo um diagrama aqui. Esse diagrama é a nossa corrida. A nossa corrida começou com a nossa redenção pelo sangue do Cordeiro. Estamos na era da graça, mas não no início da era da graça. Estamos no final da era da graça. Depois da era da graça virá a era do reino. E veremos que existem algumas implicações nisso. E depois da era do reino teremos a era do novo céu e da nova terra, que também é uma era da graça. Nós vamos ver tudo isso. Mas eu gostaria de começar o meu compartilhar, não é uma mensagem, tá, irmãos? É um compartilhar, porque o esboço que vocês têm na mão é um resumo do capítulo 22 do livro que nós estamos estudando. E dentro dessa palavra, é um esboço relativamente longo, mas eu gostaria depois
eu gostaria primeiramente de ler o esboço com os irmãos, lendo alguns versículos de maneira calma e tranquila. E no final, se o Senhor nos der tempo e condições, eu gostaria de abrir 3 pontos. O primeiro ponto é sobre o Tribunal de Cristo, que nós vamos ver que é um ponto decisivo entre a Era da Graça e a Era do Reino. Falar um pouco sobre as primícias e o filho varão. E por último, falar sobre o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Amém. Então, que o Senhor nos conduza na nossa comunhão hoje. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículos 9 e versículos 10 e versículo 10. Eu vou ler para otimizar o tempo, os irmãos me acompanhem por gentileza. Efésios 1, 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Louvado seja o Senhor. Agora, mais alguns versículos. A partir do versículo 19, no mesmo capítulo, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém. Muito acima de todo o principado e autoridade, poder e domínio, de tudo e de todo nome que se possa mencionar, não só na presente era, mas também na vindoura. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e como cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém. Aleluia! Amém. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então podemos entender que na economia de Deus, na plenitude dos tempos, Deus encabeçará todas as coisas em Cristo. E Paulo usa a palavra tempo, não é isso? Na plenitude dos tempos. Então, se é na plenitude dos tempos, não pode ser no novo céu e na nova terra, porque no novo céu e na nova terra não haverá tempo, certo? Então, a plenitude dos tempos, ela vai começar na era do reino, depois virá o dia eterno. A época do reino ainda não é o dia eterno, é um tempo que durará 1000 anos. Então, na plenitude dos tempos, Deus vai reunir todas as coisas debaixo do encabeçamento de Cristo. Amém. Amém? Eu gostaria de ler um parágrafo aqui que eu fiquei muito tocado. É um livro da gráfica Jequiti Mais. Quem não conhece essa gráfica, depois a gente pode explicar. Não tem em português, mas nós temos em português. O título do livro é A Maneira Bíblica de se Reunir e Servir para a Edificação do Corpo de Cristo. Gostaria de ler um parágrafo, irmãos, não posso deixar de ler. Amém. Falando sobre o encabeçamento de Cristo, ele diz assim: a economia neotestamentária de Deus é para o encabeçamento de todas as coisas em Cristo por meio da igreja como corpo de Cristo. Vocês dizem amém? Amém. Prestem atenção agora. Ao nos reunirmos, damos tem um celular que está, por gentileza, desliga e bota no modo avião, porque é que é difícil falar, né? Então, com essas interferências dificulta mais. Ao nos reunirmos, damos passo a passo para conduzir todas as coisas criadas em uma direção, isto é, para serem encabeçadas em Cristo. Amém. Enquanto cantamos, louvamos, testificamos, declaramos que estamos assumindo a liderança como primícias de suas criaturas
para conduzir todas as criaturas ao ponto em que tudo será encabeçado por Cristo. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, reunir-se não é algo pequeno. Quando nós estamos reunindo, estamos declarando o seguinte: Senhor, nós estamos nos colocando debaixo do seu encabeçamento. Amém. E nós, como primícias das suas criaturas, estamos abrindo o caminho para que todas as coisas criadas sejam trazidas para debaixo do seu encabeçamento. Amém. Depois dessa reunião, eu não faltaria, depois dessa palavra, eu não faltaria mais uma reunião. Amém. A reunião cristã assume a liderança para trazer tudo para a direção de todas as coisas serem encabeçadas por Cristo. Amém. Amém? Amém. Que o Senhor abra os nossos olhos. Amém. Tinha mais para ler, mas eu não vou ler agora para o tempo. Senhor, amém. Agora eu vou ler só mais um pontozinho também referente a Efésios, capítulo 1, versículos 10, que nós lemos. Está na lição dessa semana do nosso Renovamento Matinal, página 468, segundo parágrafo, diz assim: a intenção de Deus ao dar domínio ao homem é 1. Subjugar o inimigo de Deus, Satanás, que se rebelou contra Deus. 2. Restaurar a terra que foi usurpada por Satanás. 3. Exercer a autoridade de Deus sobre toda a terra, para que por meio do reino de para que o reino de Deus venha à terra, a vontade de Deus seja feita na terra e a glória de Deus se manifeste na terra. Amém? Amém. A intenção de Deus é cumprida não em Adão. Se você está em Adão, se eu estou em Adão, você pode cumprir essa intenção de Deus? Não. Mas onde a intenção de Deus é cumprida? No novo homem. Amém. A intenção de Deus é cumprida não em Adão, mas em Cristo. Amém. O novo homem. Amém. Mas é Cristo como cabeça do novo homem, e aí ele continua, que inclui o próprio Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Então, para que Efésios 3,10 se cumpra, tanto Cristo deve ser o cabeça, quanto a igreja estar na realidade do corpo. Aí aqui fala que essa vontade é plenamente cumprida nos santos vencedores. Porque sabemos que a igreja, nós aqui somos a igreja? Sim, somos. Mas somos a totalidade da igreja? Não. A totalidade da igreja são todos aqueles que foram batizados em um só Espírito para dentro de um só corpo. Independente se ele está na Batista, na Assembleia, não sei onde, ele está no corpo. Nós aqui nos posicionamos sem um título denominacional para incluir e testemunhar que esse corpo é um só. Amém. Se nós colocássemos um nome, excluiríamos aquele que não é do nosso nome. Mas como não temos o nome, simplesmente somos a igreja, uma assembleia que se reúne na cidade de Nova Iguaçu, incluímos todos os regenerados dessa cidade. Amém. Mas sabemos que nem todos os regenerados serão vencedores. Então agora Deus vem chamar quem? Os seus vencedores. Amém. Para cumprir Efésios 1:10. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Ela é plenamente cumprida nos santos vencedores que vivem em Cristo para o expressarem coletivamente, e que terão autoridade sobre as nações e reinarão, sendo co-reis com Cristo quando? No milênio. Por fim, será cumprida na Nova Jerusalém, que expressará a imagem de Deus tendo a sua glória e aparência, e também exercerá a autoridade divina de Deus para manter o domínio de Deus sobre todo o universo pela eternidade. Entendeu? Era da graça, era da igreja. Era da justiça, era do reino. Novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém, a era da graça. Amém? Agora nós vamos ver os processos, como chegar lá. Esse é o objetivo. Quem se lembra do mês passado, na reunião especial, nosso irmão Jefferson compartilhou,
falou muito sobre a disciplina, vocês lembram disso? E ele falou uma coisa importante que está no livro: Deus só disciplina quem Ele ama. Deus só pode disciplinar os seus filhos. Quem não é filho de Deus, Ele não disciplina. Os filhos de Deus, na era da graça, na era da igreja, estão sob a disciplina de Deus. Por isso o apóstolo diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então nós estamos aqui para nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele está exercendo o seu governo na igreja, ok? E o juízo de Deus começa, como o Genuíno está me lembrando aqui, começa pela casa de Deus. Porque Deus não teria autoridade moral para julgar os de fora se os de dentro. É por isso que os presbíteros, olha só, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi cuidadoso. Os presbíteros, eles devem cuidar bem da sua própria casa. Porque se eles não cuidam bem da sua própria casa, eles não têm base para cuidar da igreja. Da mesma forma Deus, se Ele não cuida da igreja, que é a sua família, não trata com os filhos levados, os filhos desobedientes, os filhos travessos, como Ele julgará as nações em Mateus 25? Entende? Então, irmãos, Senhor Jesus. Amém. eu queria essa abertura dessa palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus está nos preparando para algo grandioso. Grandioso. Você acha que hoje existem duas potências mundiais, né, mais hegemônicas? Tem os Estados Unidos no Ocidente, a China no Oriente. Você acha que ser presidente dos Estados Unidos é uma coisa pequena? Aquele homem tem autoridade com um botãozinho de destruir a humanidade. Não é verdade? Aí o outro lado do Oriente, se ele apertar o botãozinho também, destrói tudo. Agora, preste atenção. O que Deus está nos preparando é para reinar sobre estes, e não somente sobre estes, até sobre os anjos. Lembra do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia em Daniel? Estou olhando aqui para alguns possíveis candidatos a reinar sobre eles. Certo? Você acha que a sua cidade não é boa? Não faça campanha política, seja um vencedor. Porque o vencedor poderá herdar 5 cidades, poderá herdar 10 cidades. Vai depender da sua fidelidade. Então a solução do problema não é político. A solução do problema é nós nos tornarmos vencedores. Amém. Para reinar com Cristo. Então o que Deus está preparando para nós é algo grande. É tão grande que o apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu arrebatado, e depois ele foi ao paraíso de Deus, ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nem Paulo, que foi ao terceiro céu, conseguiu ver. Se ele fala, se os olhos não viram, o dele estava incluído, não é verdade? Ele viu assim, depois ele fala, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Aí ele explica, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Mas eu digo para esses filhos de Deus, que incluindo eu, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou. Irmão, já é maravilhoso ser filho de Deus hoje? Amém. Imagina quando você for um filho de Deus glorificado. Uau. Irmãos, é para isso que Deus está nos preparando. Por isso, agora vamos entrar na mensagem. Eu adocei a boca dos irmãos primeiro. A palavra é doce, depois a palavra é doce na boca, mas é amarga no estômago.
Por isso, qual é o título da mensagem? A maneira de Deus lidar com os pecados dos crentes. A disciplina do reino. Nós vimos na mensagem passada a disciplina na era da igreja. Agora vamos ver que também aqueles que não foram disciplinados aqui, na verdade que não aceitaram a disciplina aqui, eles vão ter uma prova de recuperação aqui. Só que essa prova de recuperação pode demorar 1000 anos. Então, se você é uma pessoa coerente, inteligente, eu te dou um conselho. Aproveita aqui, ó. Passa na prova, aqui, olha. A prova é o tribunal de Cristo. Igual quando alguém se forma em direito, depois tem que fazer a prova da OAB. E eu já ouvi dizer que essa prova é muito difícil. Dizem que a prova é mais difícil do que fazer um curso de direito. Então, a nossa OAB celestial é isso aqui, irmão, do tribunal de Cristo. Vamos tirar o título de ser co-herdeiros com Cristo. Amém. Então, porque o prêmio é muito elevado, o padrão também tem que ser elevado. Seria incoerente da parte de Deus se Deus nos colocasse para reinar sobre as nações e nós sendo pessoas inadequadas. Seria injustiça da parte de Deus. Mas Deus tem o seu trono firmado na sua justiça. Então eu vou tentar fazer o seguinte: os irmãos me acompanhem na leitura, eu vou ler o esboço, fazer alguns comentários e no final eu vou tentar resumir aqueles 3 encargos que eu falei. No Algarismo Romano 1 fala sobre a disciplina de Deus na era vindoura, certo? E Hebreus 12:10 fala que o propósito dessa disciplina é que nós sejamos participantes de quê? Nós vimos na mensagem que o Jefferson liberou. Vocês lembram? Sejamos participantes da sua santidade, certo? E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Muito bem. A disciplina de Deus na era vindoura. Número 1 diz assim: a Bíblia diz que o Senhor nos disciplina porque nos ama. Quando o homem ama, ele é tolerante. Mas quando Deus ama, ele disciplina. Quando o homem ama, ele é descuidado. Mas quando Deus ama, ele é sério. Precisa de alguma explicação nisso? Acho que não, né? Todos os cristãos deveriam saber que não há contradição entre a disciplina de Deus e a graça de Deus. A Bíblia nos mostra que a disciplina de Deus não se restringe somente a essa era. Ela também pode ser vista na próxima era. Alguns crentes têm pecados evidentes e transgressões específicas. Alguns crentes, não está falando de incrédulos, têm pecados evidentes, que você vê de uma maneira clara, e transgressões específicas. Só Deus sabe o que você vê lá na internet. Pode ser uma transgressão específica. Alguns crentes têm pecados evidentes e transgressões específicas. Não vemos muita disciplina neles. Essas pessoas vão vivendo como se não fossem cristãos. Pelo contrário, vivem tranquilamente e em paz, porque a consciência está cauterizada. Então, o Espírito Santo não consegue encontrar muito caminho nele, então ele vai viver tranquilamente em paz. Mas agora tem um mais aqui, que se eu me lembro bem, quando eu estudei, era uma conjunção adversativa, não é isso? Mas quando partirem deste mundo, além de perderem a recompensa, essas pessoas serão disciplinadas onde? No reino. Entende? Cada um vive a sua vida da maneira que acha melhor, certo? Mas nós, crentes, temos um Senhor a quem prestaremos contas, ok? A gente pode partir tranquilamente, pensando que vai estar tudo bem, mas preste atenção, as virgens nécias só perceberam que não tinham azeite suficiente quando? Depois que elas acordaram.
Enquanto elas estavam vivendo, elas estavam preocupadas com ter mais azeite? Não. Então, irmãos, se a nossa vida está muito tranquila, em paz, e a gente não está tendo que pagar preço nenhum, com muita leveza, é melhor a gente acender uma luzinha amarela. Então fala que, além de perderem a recompensa, serão disciplinadas no reino. Elas experimentarão uma disciplina específica de Deus. Se o cristão viver na terra hoje, sem controlar suas paixões, amando o mundo, andando em seus próprios caminhos, será disciplinado quando? Na era vindoura. E a gente vai ver que na transição da era da graça para a era vindoura, tem o tribunal de Cristo. Ok? Até aqui está tudo bem? Então vamos para o Galinho 2. O propósito da disciplina é a purificação. Segundo a palavra de Deus, a disciplina é para a purificação. Então aqui vai ter dois tipos de purificação. Aqui tem dois versículos, que é Hebreus 9:22 e Hebreus 1:3. E Hebreus 9:22 diz assim, eu anotei aqui, irmãos, para a gente otimizar o tempo. E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 1:3 agora. Sendo ele o resplendor da sua glória e a imagem impressa da sua substância, bem como fazendo e sustentando e carregando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o Senhor Jesus já fez a purificação dos pecados. Ou seja, Ele não vai derramar o sangue dele uma segunda vez. Então a primeira purificação que o crente experimenta é a purificação do sangue. Ok? Então, lendo aqui, continuando a leitura. Apesar de muitas pessoas terem recebido a purificação do sangue de Jesus, ainda tem muitos pensamentos imundos enquanto vivem na terra. Ainda estão muito corrompidos pelo mundo e têm muitos pecados carnais. Por ainda haver esse tipo de coisas, Deus utiliza outros meios para nos purificar. Esses meios de purificação são a disciplina e a punição. João 15:2 diz assim, Evangelho de João: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. O limpar aqui é uma purificação. Lembra que o Senhor Jesus falou assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Quanto mais contato um crente tem com a palavra de Deus, mais purificado será. Se ele contatar a palavra de Deus da maneira adequada. Ok? Continuemos a leitura. O limpar aqui é uma purificação. Deus poda todos os elementos desnecessários e supérfluos e os obstáculos para que os ramos produzam mais fruto. Isso é uma disciplina de Deus. Então, Deus vem cortar, vem podar para nos limpar, ok? Deus não está nos punindo porque Ele é mau e Ele quer o nosso mal, de maneira nenhuma. O que Ele quer é que nós participemos da sua santidade. E para isso, irmãos, o que vai acontecer? Ele vai ter que nos limpar, porque como lemos no início, Ele não é como, o amor de Deus não é como o nosso amor, né? Quando nós tínhamos né? Quando os nossos filhos eram pequenos, a gente disciplinava eles. Agora a gente já é avô, né, Ostélio? É difícil disciplinar o neto, né? Porque ele só quer beijar aquela criaturinha que fica fazendo bagunça para lá e para cá, né? Mas o amor de Deus não é amor de avô, é amor de pai. Tá bom? Deus não é nosso avô, Deus é nosso pai. E a coisa mais maravilhosa do universo, o maior milagre do universo, é que pecadores, inimigos de Deus, podem se tornar filhos de Deus. Amém. Essa reunião é preciosa, por quê? Porque é a reunião dos filhos de Deus. Amém.
Em fevereiro do ano que vem, nós vamos ter uma mensagem, ou talvez mais, sobre o reunir. Irmãos, eu estou surpreso com esse tema. Aguardem até fevereiro. Deus tem muito prazer quando seus filhos se reúnem. Você lembra lá no livro de Jó? Vocês sabiam que Jó foi escrito antes do Pentateuco? Sabia? Lá no livro de Jó fala de uma reunião dos filhos de Deus, não fala? Mas quem eram os filhos de Deus ali? Eram os anjos. Então, Deus ele tem uma satisfação peculiar no seu coração, é que os seus filhos se reúnam. E ele reuniu os seus filhos ali, né? A reunião dos anjos ali tem um outro caráter, e a gente sabe. Mas veja bem, quando ele gera a nação de Israel, Abraão, por meio dos patriarcas Isaac e Jacó, depois Deus manda eles saírem do deserto, do Egito, para o deserto para quê? Para celebrar uma festa. Mas como é que era essa festa? O que tinha nessa festa? Essa festa tinha uma reunião de celebração ao Deus que os tirou do Egito. Então, Deus ele se enche de alegria quando vê seus filhos reunidos. E eu posso dizer a vocês uma coisa, que a alegria de Deus não está completa. Sabe por quê? Porque hoje seus filhos estão divididos. Ele não consegue fazer uma grande reunião. Mas o livro de Hebreus fala da reunião da Assembleia Universal. Você quer estar na Assembleia Universal? Na reunião da Igreja dos Primogênitos? Arrolados no céu? Então, esteja nessa reunião hoje, porque ela tem o mesmo valor do que aquela. Se você não valoriza esta, você não tem como valorizar aquela. Desprezar essa hoje é dizer para Deus que você não valoriza aquela. Pois o apóstolo Paulo diz, como que você pode, foi Paulo falando, como que você pode dizer que ama a Deus que não vê? É João, né? Desculpa, né? Se você não ama o homem que você vê, o seu irmão, é incoerente. É incoerente você amar uma coisa que não vê e não amar o que você vê. Da mesma forma, é incoerente você querer estar naquela reunião e não querer estar nessa. Vai haver um desencontro. Mas com bom e agradável é que estejam unidos os irmãos. É bom ter um irmão assim, porque a gente vai sendo complementado. Louvado seja o Senhor. Essa vida da igreja é maravilhosa. Número 6, assim, o propósito da disciplina de Deus não é destruir-nos, mas aperfeiçoar-nos para que nos tornemos mais dignos da glória de Deus, da santidade de Deus e da justiça de Deus. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque é um encargo que eu quero entrar no final, tá bom? Nós vamos ver que isso aqui está relacionado com Apocalipse 14, tá? Muito bem. Número 7. Na palavra de Deus existem dois tipos de purificação. Uma é a purificação pelo sangue do Senhor Jesus e a outra é a purificação que Deus faz por meio do nosso ambiente, família, saúde e trabalho. Se nos permitirmos ter satisfação naquilo que não devemos ter, e se nos recusarmos a eliminar o que for preciso, a mão disciplinadora de Deus recairá sobre nós em nossas circunstâncias. É bem claro, irmãos. Lembra lá em 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo falou? Que eles não discerniam o corpo de Cristo. Aí ele falou assim, é por isso que entre vós há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Aqui abrindo um pequeno parênteses, irmãos, a mesa do Senhor é uma coisa solene. Venha com a sua melhor roupa para a reunião. Eu trabalhei em ambiente militar, quando algumas vezes eu tive que ir em reuniões que tinham almirantes. Irmão, é uma autoridade humana. Eu acho que eu ia com meu jaleco ameaçado, tênis furado para a reunião? Não, se diante de uma autoridade humana nós devemos nos apresentar com dignidade,
quanto mais na mesa do Senhor, irmão. Coloque a sua melhor roupa. Eu não uso gravata porque meu pescoço é largo, aí me sufoca e me dá agonia. Mas use a sua melhor roupa, irmãos, use a sua melhor roupa para vir para a reunião. Sabe por quê? Você está diante daquele que é digno. Eu fiquei impressionado no livro de Apocalipse. Eu fiz uma recapitulação de Apocalipse de sexta-feira à noite até sábado de manhã, do capítulo 1 ao 20, e me impressionou quando... Oi? Apocalipse, o que eu falei? Eu falei Hebreus? Desculpa, Apocalipse. Eu fiquei impressionado quando os seres viventes, os seres mais santos do universo, os querubins, declaram: só tu és digno. Irmãos, o Senhor é digno. Digno não é que assim ele é uma pessoa aceitável, não. Ele tem posição de dignidade. Amém. E só vai poder reinar com ele, nós veremos, aqueles que forem dignos. Não pense que se você não for digno, você poderá estar aqui. Então, sejamos dignos. Agora, a purificação na era vindoura. Agora eu vou fazer uma pergunta que o Otmar faz no livro. Se no novo céu e na nova terra tudo será perfeito, certo? Você vê ali o trono de Deus, você vê o rio da água da vida fluindo, você vê a árvore da vida crescendo, dando fruto, você vê a folha da árvore da vida curando as nações, você vê o Espírito e a noiva dizendo: vem. Aí aquele que ouve o Espírito e a noiva dizendo: vem, também diz: vem. E aí todos dizem depois: venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Tudo é feito por Deus. Aqui no capítulo 21 de Apocalipse, ele começa assim: eis que faço novas todas as coisas. Aqui o homem não faz nada, então é uma era da graça. E aqui na igreja, na era da igreja, também é uma era da graça. Mas essa graça de Deus aqui não é aqui para vivermos desleixadamente, é para que nós tenhamos suprimento e dispensar divino para nos tornarmos dignos para a era do reino. Entendeu? Então, se aqui será tudo perfeito e aqui nem tudo estará resolvido, onde que vai resolver o problema? Aqui que está o ponto. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Se aqui fomos salvos pela graça e aqui tudo será perfeito, aqui não é perfeito, em que momento da história as coisas se tornarão perfeitas? Aqui. A disciplina na era vindoura. O que não foi, se tornou perfeito aqui, aqui se tornará perfeito. Aí você pode me dizer: irmão Rogério, é difícil ser perfeito. Aí eu digo para você: irmão fulano de tal, eu concordo com você. Mas Deus não nos terá por inocente. Sabe por quê? Porque Ele deixou a palavra escrita para nós. Ele, como Espírito vivificante, entrou em nós. Ele entrou em você, Ele entrou em mim. Aí eu digo: a nossa responsabilidade é direta com Ele. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, não se choquem. A nossa responsabilidade não é com a igreja. Mas, irmão, que isso, irmão? A nossa responsabilidade é com o cabeça da igreja. Se você tem responsabilidade com ele, você vai ser aquele servo que entendeu a vontade do seu Senhor e você fez segundo a sua vontade. Amém. E qual é a sua vontade nessa era? Edificar a sua igreja. Entende? Aí você pode falar: ah, irmão, fulano me magoou. Ai, passamos dessa fase. Eu estou magoado com fulano.
Ele não devia ter falado assim comigo. A igreja não tem amor. Passamos dessa fase. Vencedor não choraminga. Vencedor reage pelo sangue. Eles, pois, o venceram. Pelo sangue do Cordeiro. Amém. Eles sabem que estão debaixo de uma cobertura. Mas é só o sangue do Cordeiro? Pela palavra do testemunho que deram. Eles têm uma palavra consistente. Dentro deles tem algo verdadeiro, sólido, firme. Eles não ficam, o Vitor, o Márcio. Não, eles têm, sabe o quê? A palavra do testemunho. Amém. Eles não reclamam. Uma característica de um vencedor é não murmurar. Uma característica de um vencedor, não criticar. Isso significa que ele é cego, que ele não vê as deficiências? Ele vê e vai ajudar. Irmãos, precisamos aprender a receber ajuda no nosso meio. Às vezes vemos deficiências e devemos falar em amor. Não porque você ou eu somos melhores, porque nós devemos nos exortar mutuamente. Amém. Se você exorta alguém, esteja aberto para ser exortado. Independente de quem vai te exortar, ser um menino de 12 anos. Não tem problema. Se há pureza no coração e se há base na palavra, só diga o seguinte: amém. Ok? Então, agora vamos continuar a leitura. Eu já falei um pouquinho só do encargo, mas depois eu quero desenvolver mais. É que esse cronômetro não para. A disciplina purificadora de Deus não está restrita somente a esta era. Ela também existe na era vindoura. Pela Bíblia, sabemos que a morte não muda alguém. Nenhuma passagem da Bíblia mostra o caso de uma pessoa que tenha sido mudada pela morte. Falando de modo subjetivo, Cristo vive em nós na prática? Permitimos que o Cristo ressurreto se expresse em nós dia a dia? O conceito humano é que ao morrer mudaremos, mas a Bíblia nunca afirma que a morte física fará uma pessoa mais santa, ser santa. A morte jamais muda alguém. Preste atenção agora. O servo indolente ainda será indolente quando ao ser ressuscitado. As virgens nécias ainda serão nécias quando acordarem. Quando acordarem, sua indolência e insensatez não tinham desaparecido. A Bíblia mostra claramente que na era vindoura haverá disciplina, e essa disciplina nos podará e purificará. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Eu acho que é porque o catolicismo, como ele fala sobre isso, que a pessoa morre e vai para o purgatório, talvez essa coisa inconscientemente permeie o nosso pensamento. Mas a morte física não muda ninguém. Quando que as 10 virgens elas acordaram, lembra? Quando elas ouviram uma voz: eis o noivo. Essa voz é a voz do arcanjo, que ressoou a trombeta de Deus. Então os mortos em Cristo ressuscitaram. Só que, para surpresa das virgens nécias, elas perceberam que elas acordaram do jeito que dormiram. Sem azeite dormiram, sem azeite acordaram. Da mesma forma, aqueles servos que foram distribuídos os talentos, em Mateus 25, o que não tinha negociado o talento, enterrou. Quando que eles prestaram conta? Foi durante o mordomado deles? Não. Eles prestaram contas quando o Senhor retornou. Aqui, olha, o tribunal de Cristo. Entendeu? Aí, ele tentou dar uma desculpa: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo. E você na cabeça, provavelmente, tu és um homem severo que o Senhor semeia onde o Senhor não plantou, o Senhor colhe onde o Senhor ajuda onde não semeou. E Senhor, pensou que ia dar um jeitinho brasileiro. Ele devia ser brasileiro. Ele entrou nas bodas?
Aqui, abrindo parênteses, eu não quero especular. Sabe o que essa passagem mostra para nós, indiretamente? Nem a ressurreição vai te mudar instantaneamente e automaticamente. Para eles serem apresentados, onde será o tribunal de Cristo? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos ares. Essas virgens foram conversar com o Senhor onde? Nos ares. O servo de 1 talento, de 2 talentos e de 5 talentos foram para onde? Para os ares. Agora eu pergunto, se ele tivesse nesse corpo que nós temos hoje, eles conseguiriam ir para os ares? Então, lembra que em 1 Coríntios 15, Paulo fala, é necessário que o corruptível seja revestido de incorruptibilidade e o mortal seja revestido de imortalidade. Eu entendi o sentido desse versículo há pouco tempo. Quando Paulo fala do incorruptível ser revestido de incorruptibilidade, o que ele está dizendo? São os crentes que morreram que os seus corpos se corromperam, se deterioraram. Então, quando o arcanjo ressoar a trombeta, eles serão revestidos de incorruptibilidade. O corpo dele, seus átomos, suas moléculas vão se recompor pela palavra de Deus. E os vivos serão revestidos de imortalidade. Ele não precisa ser revestido da incorruptibilidade, porque o corpo dele ainda está íntegro. Ele só vai ser revestido de imortalidade. E no meu pensamento, se você ler lá 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, direitinho, com os pontos e as vírgulas do lugar certinho, vocês vão perceber o seguinte, que as virgens ressuscitam e elas são arrebatadas junto com os que estiverem vivos. Não é isso? Na minha mente era assim, as virgens vão primeiro, depois os que estiverem vivos vão. Não. Todos irão juntos comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas o encargo agora não é o tribunal de Cristo ainda. Eu só estou dizendo o seguinte, quando eles chegaram, nós chegarmos lá, se estivermos vivos, vamos estar revestidos da imortalidade. Se os nossos amados irmãos que já faleceram, vão estar revestidos da imortalidade, a incorruptibilidade. Mas a glorificação, o que eu estou falando, é uma probabilidade, eu não posso afirmar 100%. A glorificação será definida aqui, olha. Por quê? Se há a possibilidade de um crente ser lançado nas trevas exteriores, como o servo mau de Mateus 24, certo? Eu pergunto a você, como que uma pessoa glorificada, a imagem de Cristo seria lançada nas trevas exteriores? Você e eu podemos atrasar a nossa glorificação. Você e eu podemos atrasar a nossa glorificação. Eu pensava que a glorificação, sim, ressuscitou, você foi glorificado. Não, você foi revestido de imortalidade e revestido de incorruptibilidade. Mas ser glorificado é para participar do registro. Aqui, olha, para participar do reino, você tem que ser igual a Cristo. Você, para ser correr com Cristo, você tem que ser um pequeno Cristo, inclusive com o corpo glorificado. Amém. Agora a boa notícia. Antes do tribunal de Cristo. Irmãos, desculpa, eu não quero fugir de encarnar a mensagem, mas se nós não entendemos isso, não vamos entender a mensagem. Lembra que eu falei, o irmão chegar, é difícil ser perfeito. Mateus 5,48, o que diz? Sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se Jesus falou para nós sermos perfeitos, eu pergunto, é possível ser perfeito? Jesus mentiria para nós? Não. Eu ainda não conheci, mas existe. Agora eu vou falar um grupo de pessoas que foram perfeitas. Em Apocalipse capítulo 14,
E em Apocalipse capítulo 12, eu vou me emocionar. Pedir ao Senhor, controla as emoções. Quando você chega em Apocalipse 14, alguém lê para mim Apocalipse 14, de 1 a 5, por gentileza. Bem alto, levanta, fica de pé. Senhor Jesus. Amém. Até o 5. Não se macularam. Não se macularam como mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram contados dentro dos homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou mentira, não tem mácula. Sim, amém. Eles são perfeitos? Sim. Estes são perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Por isso, irmãos, Senhor Jesus. em Filipenses 3:11, o apóstolo Paulo, ele falava que ele avançava, ele pagava um preço, ele considerava tudo como refúgio para alcançar uma coisa. O que ele queria alcançar? A ressurreição. Preste atenção. A palavra ressurreição no grego é anastasis. Mas tem uma única expressão no Novo Testamento, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 11, que fala da ek anastasis, a ressurreição superior, a ressurreição extraordinária. Paulo, ele sabia que aqui, quando a 7ª trombeta fosse tocada, os mortos em Cristo ressuscitariam. Até Maria, lembra? A irmã do Lázaro. A Marta falou: eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir no último dia. Ela sabia. Mas Paulo, talvez só Paulo tenha percebido isso quando ele foi ao terceiro céu ou ao paraíso de Deus. Ele viu que haveria uma ressurreição extraordinária. Paulo, ele pagou o preço para alcançar aquela ressurreição. Nenhum de nós precisa pagar o preço para alcançar a ressurreição da 7ª trombeta. Mas para alcançar a ressurreição extraordinária, é necessário pagar o preço. Paulo sabia que quando o Senhor voltasse, ele estaria morto. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala para Timóteo: eu sei que o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, ele sabia que ele não poderia ser uma primícia. Por quê? A primícia são os vencedores que estarão vivos na volta do Senhor. Vou corrigir, antes da volta do Senhor. Ok? Então Paulo sabia que não poderia ser uma primícia por causa do tempo que ele estava. Mas nós estamos no tempo de Paulo? Você está aqui para ganhar a ressurreição extraordinária? Não, não, não. Você está aqui para ser uma primícia, para ser um vencedor que estará vivo na volta do Senhor. Eu não tenho a esperança de morrer, eu tenho a esperança de ser arrebatado vivo. Mas o princípio da primícia e o princípio do filho varão é o mesmo. O que Paulo fez em Filipenses 3? Ele esquecia as coisas, mas antes dele esquecer, ele fazia uma coisa. Ele considerava tudo como o quê?
comida de cachorro. Comida de cachorro. Senhor Jesus. Vida luxuosa, comida de cachorro. Entretenimento, comida de cachorro. Confusões na igreja, comida de cachorro. Problemas, parente arruma problema para tudo quanto é lado, já reparou? Comida de cachorro. Eu amo meus parentes, eu amo todos. Mas se você ficar envolvido nesse emaranhado, você nunca sai. É um nó que nunca desata. Desembaracemos Amém. de todo o peso e corramos. Irmãos, Paulo, ele viu que havia uma ressurreição extraordinária. Aí sabe o que ele fez? Ele pagou o preço para alcançar essa ressurreição. E eu digo, ele vai alcançar essa ressurreição? Sim! Que a ressurreição ainda não chegou. Mas ele viveu no princípio da vida ressurreta de Cristo. Se você, nós irmãos, olha, a gente pensa que é história, que Jesus vai voltar. E não, Jesus vai voltar de verdade, não é história não. Não é historinha não, irmão. A gente sabe, a gente ouve tanto isso que, tá bom, tá legal, irmão. Jesus vai voltar. Essa foi a atitude, sabe de quem? Do servo de um talento. E o Senhor tarda. Irmãos, que o Senhor nos dê nessa manhã uma impressão verdadeira. Jesus está voltando. O final da era está se aproximando. Senhor Jesus. Então, irmãos, usemos nosso tempo muito bem. E como diz o livro de Hebreus, nos ajudemos, irmãos, exortemos-nos mutuamente, não deixamos de congregar, antes façamos admoestações, quanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Amém. Então, continuando, eu já liberei um pouco do encargo que eu queria das premissas. Tinha mais coisa para falar. Só mais uma coisa. Senhor, parece para nós. Jesus ascendeu, certo? Amém? Amém. Nós seremos arrebatados. Vocês já pararam para perguntar a diferença de ascensão e arrebatamento? Já pararam para pensar? Em Efésios, que nós lemos aqui, capítulo 1, fala que Deus exerceu o poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas Ele mesmo ascendeu. O que é ascender? Ele foi elevado, mas para Ele ser elevado, Ele tinha que ressuscitar, romper as cadeias da morte, os grilhões da morte, vencer o Hades, sair do túmulo, depois Ele tinha que ascender ao céu. Lembra, Hebreus fala que Ele atravessou os céus? Lê lá o estudo vida que você vai ver. Quando Ele atravessou os céus, Ele despojou os principados e potestades. Ele venceu Satanás, Ele venceu o príncipe da Grécia que resistiu a Daniel, Ele venceu o príncipe da Pérsia, Ele venceu o príncipe aqui do Brasil, o príncipe da Rússia, o príncipe da Coreia do Norte, o príncipe da China, o príncipe de todos os lugares. Sabe por quê? Ele foi feito Senhor em Cristo, pelo poder da ascensão. E quando Ele ascendeu, foi-lhe dado, olha só, se foi dado é porque Ele não tinha. Ele tem que ler a Bíblia como a Bíblia está escrita. Foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Porque a sua ascensão, Ele saiu debaixo da terra, passou pela terra e atravessou os céus. Então Ele está acima de todos. Amém? Esse é o poder da ascensão de Cristo. Agora, e a ressurreição? E o arrebatamento? O arrebatamento, você é arrebatado. Estou tentando aqui, irmão, ser arrebatado. Não consigo, irmão. Sabe por quê? Você não tem poder para ser arrebatado. Arrebatamento, no grego, a palavra significa o seguinte: você foi tirado, você foi sacado. Por que eu estou falando isso? Se haverá um arrebatamento antes da grande tribulação, das primícias, se você estiver prontinho, quando o Senhor der a palavra de ordem, você estará pronto para ser
tirado da terra. Quem é que quer ser tirado da terra? Diga amém. Amém. Pois eu estou doido para sair dessa terra. E eu quero sair antes da última semana. De preferência. Me ajudem, por favor, me ajudem. Ajudemos-nos mutuamente. Então, sabe o que vai atrair esse poder de te arrebatar? A sua dignidade diante do Cordeiro. Somente os que forem dignos estarão qualificados para ser arrebatados. Ok? Muito bem. Continuar a leitura do esboço. Agora no Romanos 4, né? Alguns servos de Deus serão julgados na era vindoura. Aí tem uma leitura bíblica, vou fazer a leitura bíblica aqui. É Lucas 12, 42 a 48, diz assim: Disse o Senhor: quem após um mordomo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituirá sobre os seus bens para dar-lhe porção de comida no tempo devido? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui tem uma dica, olha. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Talvez aquele servo não estivesse 100%. Mas nós não estamos falando aqui de primícia, tá? É quando o Senhor vier. É sétima trombeta. Quando vier, se ele te achar fazendo assim, você será bem-aventurado. Aí você vai poder ouvir a palavra do Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Tudo que você fizer para Deus ainda é pouco, irmão. Foste fiel no pouco. Sobre o muito, te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é o gozo do teu Senhor? É nele. Verdadeiramente vos digo que ele o constituirá sobre os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração, ele não disse para ninguém, só ele, é entre ele e ele mesmo: meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e o cortará, e designará a sua parte com os incrédulos. Irmãos, presta atenção agora nessa última frase. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Irmão, vocês estão com problema. Irmão. Sabe por quê? Vocês estão conhecendo a vontade do Senhor. Olha só. Nós, né? Você veio na reunião, agora você está conhecendo a vontade do seu Senhor. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não fez segundo a sua vontade, receberá muitos açoites. Quando? No tribunal de Cristo, quando ele passar na disciplina dispensacional. Aquele, porém, que não conheceu a vontade do seu Senhor, né? E fez coisas dignas de açoite, receberá poucos açoites, mas vai ter açoite. Mas a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito foi confiado, muito mais lhe pedirá. O servo aqui pertence ou não ao Senhor? O que vocês acham? No Novo Testamento, Deus nunca considera seus servos os que não lhe pertencem. Portanto, servo aqui certamente é alguém salvo. Essa passagem mostra que uma pessoa salva pode tanto ser um servo bom como um servo mau. Ó Senhor Jesus, que tipo de servo você é? Observe mais uma coisa. Todos nós somos filhos de Deus, certo? Mas você já reparou que no tribunal de Cristo, todas as parábolas, ele não nos trata como filhos? Na hora do tribunal de Cristo? Na hora do tribunal de Cristo, pode ver lá, ele sempre vai nos tratar como seus servos, não como seus filhos. Sabe por quê? Ali ele vai ser imparcial. Imparcial. Ele nos trata no tribunal. Você pode dizer, poxa, aí pai, lembra, né? Sou gerado de você. Naquela hora ali, ele vai te ver como um servo, não como um filho. Preste atenção, Mateus 24 e Mateus 25. Porque nas famílias antigas,
tanto aqui no Brasil, antes da Revolução Industrial, por exemplo, a atividade principal era a agricultura, na verdade. Então, quando a Bíblia foi escrita, né, quando essas passagens foram escritas, a sobrevivência era basicamente a agricultura. Então, o pai tinha seu terreno, ele tinha que plantar para sobreviver, criar ovelha e tal. Então, ele confiava os seus bens aos seus filhos. Mas quando ele confiava o bem ao filho, era filho. Mas naquele momento ele se tornou um servo, porque ele estava debaixo de um comissionamento. Todos nós aqui, irmãos, estamos debaixo do comissionamento de Deus. Ok? Porque nós somos filhos de Deus e servos de Deus. Então, que sejamos servos bons, né, irmãos? Servos bons e fiéis, não servos maus. A hora e o dia que ele vem, a hora e o dia que ele não sabe, deve referir-se ao tempo da vinda do Senhor. Isso é algo no futuro. Deus não deixa impunes os pecados Deus não deixa impune os que não conhecem a sua vontade, porque a sua palavra está aqui, irmão. Irmão, alguém aí não tem Bíblia? Então Deus não pode deixar ninguém impune, porque a palavra de Deus está aqui, ok? Mas tem que ter um requisito: aquele que tem sede. Se está tudo bem para você está levando tudo como acha que está bom, e não tem sede, é contigo. Mas a palavra de Deus está aqui. Amém. Sede. Essa passagem de Lucas 12 estabelece a questão da punição futura dos cristãos diante de Deus. Colossenses 3, 23 e 25, agora eu vou ler. Tudo que fizerdes, fazei com a alma, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Estais servindo o Senhor Cristo, pois aquele que comete injustiça receberá o quê? Receberá a injustiça que cometeu, e não há distinção de pessoas. Com base nessas passagens, podemos dizer que não podemos dizer que os cristãos não receberão certa porção de disciplina e castigo na era do reino, tá? Agora, que receber as coisas feitas por meio do corpo. Agora 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2. O tribunal de Cristo estará nos ares. Aqueles que estarão diante do tribunal de Cristo são os que foram arrebatados, é o que nós já falamos, certo? No tribunal, os que fazem o bem receberão, somente os cristãos podem ser arrebatados. No tribunal, os que fazem o bem receberão uma recompensa, e os que não fazem o bem perderão a recompensa e serão recompensados segundo o mal que fizerem. Agora preste atenção: por existir um julgamento futuro, o apóstolo Paulo orou por misericórdia no futuro. 2 Timóteo 1,18 diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Porque o juízo, presta atenção nessa frase, irmãos, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem-aventurados misericordiosos, Mateus 5,6, porque eles alcançarão misericórdia. Paulo expressa o desejo de que Onesíforo possa achar misericórdia da parte do Senhor naquele dia. Portanto, vemos que os cristãos não só precisam de perdão, mas também da misericórdia de Deus na época do julgamento no início do milênio. 2 Timóteo 4,16 diz: na minha primeira defesa ninguém esteve ao meu lado, pelo contrário, todos me abandonaram. Olha agora a frase: que isso não lhe seja levado em conta. Há luz suficiente na Bíblia que nos mostra que se uma pessoa salva não for disciplinada na sua conduta desleixada nesta era, ou se não se arrepender sob a disciplina, não apenas perderá a recompensa, como também será castigado de um modo específico.
Alguns pecados são perdoados nesta era, e outros serão perdoados na era vindoura. Algumas pessoas, por meio da disciplina, são perdoadas nesta era. Eu só queria aqui fazer uma ressalva aqui, uma ressalva. Preste atenção na palavra que Paulo fala sobre como ele fala que nós estaremos no tribunal de Cristo. Se você ler lá a versão João Ferreira de Almeida, desse versículo de 2 Coríntios 5,10, você fala assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. A versão Restauração foi muito assertiva na tradução desse versículo. Aqui fala que importa que nós sejamos manifestados. O que significa ser manifestado? Significa que nós estaremos diante do tribunal de Cristo como realmente somos. Por exemplo, muitos irmãos, a maioria que me conhece, mas conhece a face do Rogério na reunião. O Rogério está sempre na reunião, está cantando os hinos, está com os irmãos, está orando. Não conhecem o Rogério que realmente é o Rogério. O Rogério aqui está cheio de problema, cheio de defeito. Entende? Então, quando eu for manifestado no tribunal de Cristo, eu serei manifestado como eu realmente sou. E aqui, eu queria falar uma coisa. O tribunal de Cristo, irmãos, ele não é uma coisa aleatória, tá? Não é uma coisa aleatória. Quando eu digo que o tribunal de Cristo não é uma coisa aleatória, o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer o seguinte: tem critérios. O tribunal de Cristo tem critérios. E nós seremos julgados segundo esses critérios. Por exemplo, Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37 dizem assim: toda palavra inútil que falarem aos homens, dela darão conta no juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, toda palavra inútil, não é que falamos para Deus, não, falamos para os homens, dela daremos conta quando? No dia do juízo. Aí você vai falar assim: irmão, eu estou num problema sério. Eu vou falar para você, eu também. Mas, aqui tem um ponto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É injusto você falar alguma palavra inútil aos homens? Sim. Se você confessou, motivado por iluminação do Espírito Santo e arrependimento, aquele pecado será purificado. Por isso, irmãos, é que existe a possibilidade de nos tornarmos perfeitos. Não porque a nossa natureza é perfeita, mas é porque a eficácia do sangue é eterna. O sangue foi derramado uma única vez, mas quando você confessa o seu pecado, a eficácia eterna do sangue te purifica. Amém. Aí, aos olhos de Deus, você se torna uma pessoa justa, porque a sua injustiça foi purificada. E eu não estou falando para pessoas não crentes, eu estou falando para crentes. Então, no tribunal de Cristo, mas irmãos, se nós pudermos evitar falar coisas que não devemos, é muito melhor. Como Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra toda. Palavras de crítica, palavras de... enfim. Então, é um ponto. Daremos conta das nossas palavras. Nossas obras, motivações do coração e os princípios com que fazemos as nossas obras serão avaliados. 1 Coríntios 3, 13 a 15, só vou resumir aqui. Manifesta se tornará a obra de cada um,
Aí você fala assim, puxa, eu não sei edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas eu não quero edificar com madeira e feno palha. Sabe o que eu vou fazer? Nada. Porque se eu não fizer nada, eu não vou ter com que ser julgado. Mas ele vai julgar não só a obra, ele vai julgar a motivação do coração. E isso aí mostra que o seu coração não é para o Senhor. Ainda que você não saiba edificar com madeira, com ouro, prata e pedras preciosas, o que Paulo falou para Timóteo? Segue a justiça, a paz, a fé e o amor. Com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Na cidade onde você mora tem alguém que tem coração puro? Eu digo que sim, irmão. Então cola com esses. Se você... Aí nós precisamos, sabe, reestruturar o nosso pensamento de reunir na igreja. Se você só vai... Se na sua localidade só tem reunião no local de reunião, vocês estão com um problema grave. Vocês não têm a vida da igreja. Você tem a religião da igreja numa cidade. A vida da igreja, ela se dá na vida do entremesclar dos membros. O local de reunião é uma consequência da vida da igreja. Mas às vezes no nosso meio tem acontecido isso. Não, vamos procurar um local de reunião para a gente ter reunião. Aí tem 3 pessoas lá. Por que não abre a casa? Aí você começa a entender. Senhor Jesus. O local de reunião é a consequência da vida da igreja. Não é... A vida da igreja não é a consequência do local. Entende? Então nós, irmãos, temos que entregar o nosso ser para edificar a igreja. E edificar a igreja implica numa coisa: se relacionar com o cabeça e com os irmãos. Se não há relacionamento com os irmãos, não existe vida da igreja. É o que eu tenho que falar agora. Apocalipse 19 diz assim, 19:10 diz assim. Alguém lê, por gentileza, para mim? Então deixa eu ler aqui, por causa da gravação. Apocalipse 19:10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Agora, quem são os teus irmãos? Os que têm o testemunho de Jesus. O versículo não acabou aqui, tá? Adora a Deus. Preste atenção nessa última frase. Pois o testemunho de Jesus é o que, irmãos? É o espírito da profecia. Na sua localidade tem espírito de profecia? Então tem o testemunho de Jesus. Não tem espírito de profecia? Não tem testemunho de Jesus. Simples assim. Irmão. Dilson, depois que a gente vai cortar do vídeo aqui. Eu desfrutei essa semana. A vida humana é a vida criada por Deus mais elevada que há. Adão é o primeiro homem tipificando Cristo. Profetizei. Ler matinal não é profecia. Para ter profecia é necessário ter espírito de profeta. Amém. Profeta. Lembra de Isaías? Isaías, ele entrou na dimensão celestial. Quando ele chegou lá, ele falou assim: ai de mim, ai de mim, estou perecendo. Isaías estava sendo consumido pela glória de Deus. Deus teve que fazer alguma coisa com ele para que ele não fosse consumido. Moisés, quando viu a sarça ardente, João, lembra? Joãozinho,
reclinou no peito de Jesus, o discípulo amado. Lá em Apocalipse, quando ele viu Jesus, caiu como morto. Jesus não é seu amiguinho. Jesus é o Rei dos Reis. Amém. É o Senhor dos Senhores. Amém. É o Deus de toda a terra. Amém. Por isso temos que ter reverência. Por isso temos que ter seriedade com a palavra. Amém. Temos que ter seriedade na vida da igreja. Amém. Seriedade nas reuniões da igreja. Amém. Se você não parte desse princípio, como Deus vai te conceder espírito de profecia? Amém. Se você não tem nem encargo de abrir a sua casa para os irmãos, você não tem nem encargo de ir para as reuniões da igreja, não tem nem encargo de ler a Bíblia, não tem encargo de orar, que espírito de profecia? A qualidade de uma assembleia local, de uma igreja local, é definida pela qualidade dos seus membros. Amém. Os seus membros é que definem se o candelabro brilha, porque o Espírito nunca parou de fluir. Amém. A oliveira nunca parou de produzir azeite. Mas, se não há homens e mulheres nas igrejas locais com o espírito de profecia, com o espírito de um testemunho de Jesus, Deus não sela a vida da igreja na sua cidade. Você só tem vazio. Eu estava, irmãos, ouvindo as mensagens daquela conferência de jovens adultos, lá em São Paulo. Eu vi umas 3 vezes. Eu não sei o nome do irmão que falou a primeira mensagem, que ele falou que era de uma cidade até no Tennessee, bem longe. Emanuel, ele falou uma coisa: a restauração do Senhor consiste em 3 coisas: desfrutar Cristo como vida, os membros do corpo funcionarem. Depois a gente precisa entender o que é funcionar como membro do corpo. E o terceiro item que ele fala é a unidade. Ele fala uma coisa que me tocou muito: se você não desfruta Cristo como vida, você vai cair em 2 problemas: divisão por doutrinas e vazio na vida da igreja. Se você... Qual é o objetivo da purificação de Deus nessa era? O objetivo é que Ele nos purifique para que nós tornamos suas milícias, para que sejamos aqueles que têm o espírito da profecia. Nós não estamos na época de Paulo, não estamos na época de Lutero na Reforma, não estamos na era de Zinzendorf. Nós estamos no final da era, e no final da era o que é mais necessário é o espírito da profecia. Amém. Cada igreja local precisa restaurar o espírito da profecia. Amém. Nós, irmãos, somos abençoados com um ministério que nos supre a palavra. Amém. Mas sabe qual é o grande problema? Filho de pai rico fica mimado. Mesa de pai rico tem fartura, muito tipo de comida. Não gosta disso. Vai lá na Etiópia lá. Filho de pai pobre come qualquer coisa. Certo? Irmãos, precisamos reavaliar a nossa vida na igreja. Precisamos reavaliar o que estamos fazendo aqui. Eu estou aqui só porque eu gosto do Reginaldo? Estou aqui só porque eu amo o externo? Não. Eu estou aqui porque Cristo é o meu cabeça. Amém. Eu estou aqui porque eu sou um filho de Deus regenerado, que vai se tornar a nova Jerusalém. Mas isso não vai acontecer por passo de mágica. É necessário um processo de purificação. Aproveitemos a era da graça. Senão, seremos purificados na era do reino. Nas mensagens seguintes, vamos ver sobre choro e ranger de dentes. Meu tempo praticamente acabou, irmãos. Mas o meu encargo não saiu do dilema. Mas, se você entendeu o que eu quero dizer? Amém. O que vocês dizem? Amém. Estão tristes? Não. Estão encorajados? Amém. Eu quero dizer para vocês, com toda a humildade, eu não estou nesse padrão.
mas eu sinto que eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Temos que esquecer as coisas de menino, porque não dá tempo mais de ser menino. Temos que ter a atitude de Paulo. Deixemos nos conduzir às coisas mais excelentes, às coisas superiores. Entende, irmãos? Esse é o espírito da profecia. Se na tua igreja local a coisa não anda, aqui em Nova Iguaçu, precisa andar mais. Temos como. Eu estava conversando com a esposa do irmão. Ontem nós estávamos lá em casa, ela é da Indonésia. Ele estava explicando que na Indonésia é um país muçulmano. Você não pode pregar o evangelho abertamente. Lá em Jakarta, que é a capital da Indonésia, eu estava explicando, tem 43 locais de reunião. Eu falei, irmão, por favor, mostra o segredo, irmão, por favor, mostra o segredo para nós. Ela falou, bater nas portas e apacentar. Simples. Vamos reinventar a roda? As boas obras já foram feitas. Se a gente não sair, a igreja não cresce. Mas quando você sair para pregar o evangelho, você tem que ter uma disposição de abrir a sua casa para receber essas pessoas e de ir na casa delas. Porque o Espírito Santo, ele não é burro. Desculpa falar assim, ele não é incoerente. Deus não dá uma coisa a uma pessoa se ela não tem sinceridade no que ela está pedindo. Às vezes eu oro, Senhor, eu quero que a igreja aumente. Tá bom, mas eu apareço na reunião uma vez por mês. Agora que, para os irmãos de serviço Nova Iguaçu, puxar a orelha de vocês, a reunião de serviço é sexta-feira, 7 horas da noite. Vocês querem que Deus abençoe a igreja de Nova Iguaçu? Só os irmãos de serviço, fala amém ou não? Amém! Amém foi fraco, então não quero. Tá ok. Não, nós estamos sendo sérios diante do Senhor. Quer que eu pergunte mais uma vez ou não precisa? Não precisa? Tá bom. Tem uma vez depois. Então o que eu quero dizer é o seguinte: Deus só vai te dar algo se você realmente estiver interessado por aquilo. Você está interessado por edificação? Ele te dá edificação. Você está interessado por aumento numérico para a glória de Deus? Ele te dá. Você está interessado em... Tem irmão que fala, irmão, eu não entendo a Bíblia. Não lê. Pegou as notas? Pegou os estudos vida? Não lê. Como que Deus vai te dar entendimento? Tu acha que vai vir um anjo aqui? Se não, acontece o que aconteceu com os mormons lá. O anjo Morrone lá... Como é que é? Morrone foi lá... Não, é assim, ó. Aí o diabo se fez anjo lá, botou tudo errado, distorceu a verdade. Isso, se você quiser aprender por osmose, é isso que vai acontecer. Mas nós temos livros espirituais que nos ajudam, que abrem o ministério dos apóstolos para nós. Comece a valorizar isso. Entre na verdade. Porque sem verdade, sem realidade, não há espírito de profecia. E se não há espírito de profecia, não há testemunho. Senhor Jesus. Depois os irmãos terminam de ler os moços. Tá? Eu vou ficar por aqui. Eu só gostaria de orar. Senhor Jesus. Entregamos essa palavra ao Senhor. Sabemos que somos vasos de barro. Sabemos que em nós há muitas impossibilidades. Sabemos que em nós há muitas obstruções. Mas o Senhor nos tem lavado. O Senhor já nos lavou com o teu sangue e tem nos lavado com a tua palavra. Agora tomamos as palavras de Paulo em Atos 20. Encomendamos-nos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder de nos edificar e de nos dar herança entre os que são santificados. Senhor, confessamos a Ti, Senhor Jesus. Nós realmente queremos ser edificados, queremos ser santificados. Coloca em nossos corações a visão da urgente necessidade de atentarmos para a Tua vinda, ó, de Cristo ser formado em nós, de viver na realidade do corpo de Cristo, de viver na realidade do novo homem. Coloque em nós, Senhor, essa urgente necessidade, que a Tua vinda está próxima. Isso não é uma história,
Isso, Senhor, é um fato que acontecerá, independente da nossa posição, independente da nossa opinião. Senhor, nos santifica, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Que no dia do teu tribunal, o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Senhor, purifica-nos de toda injustiça. Ilumina-nos para que não vivamos em trevas. Senhor, obrigado por estarmos na vida da igreja, onde podemos ouvir essas palavras, ainda que seja amarga em nosso estômago, mas é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor tem para nós. Salva-nos nessa era ainda, Senhor. Conforma-nos à tua imagem. Dá-nos graça para abrir o mais profundo do nosso ser, para que o Senhor trabalhe em nós. Obrigado, Senhor Jesus.